Compartilhe em suas redes sociais a live para que mais pessoas possam ir assistir a programação, tá bom? Para você que está no aplicativo da Web Rádio, que Deus abençoe a sua vida e é um prazer ter você conosco. Fica aí meu abraço e a minha satisfação de ter você aqui conosco. Boa noite, Johnny Vilela, que Deus lhe abençoe, minha irmã. Boa noite à minha esposa, a Elaine, que está assistindo, junto com a minha filha Isabelle, a minha mãe, Dona Diamantina, e todos aqueles que vão assistir, né, esta live aí. Alguns irmãos assistem amanhã pela manhã, como é o caso da nossa irmã Tânia e do nosso irmão Antônio, lá no Presidente Dutra, em São Paulo. Obrigado pelos presentes que eu recebi ontem dos meus irmãos, algo que eu nem lembrava mais, de algo que eu gostava tanto, e hoje, né, a gente não se encontra por aqui, que é uma marca de um café que eu gostava muito quando eu estava em São Paulo, e os nossos irmãos lembraram deste gosto meu pelo café e mandaram aí um grande presente. Muito obrigado pela lembrança. Nossa irmã Neiva também, que sempre está nos acompanhando no outro dia, e os nossos irmãos Emerson e a Silmara, né, que moram lá no Canadá, sempre acompanham a programação aí da rádio. Um abraço, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, hoje eu vou trazer um assunto muito importante, né? Eu trouxe essa mensagem na congregação aqui em São Gabriel aí na semana passada, e é uma mensagem que eu copiei de um irmão que tem um grande conhecimento. Eu gostei muito dessa mensagem há muitos anos atrás, e eu copiei nessa mensagem do nosso irmão Paulo Botaro, né? Ele traz essa mensagem muito bem, e eu vou tentar, né, hoje trazer também aí de uma forma que a gente possa aí aprender da palavra do Senhor Jesus, né? Essa mensagem fala sobre a igreja do Senhor Jesus, né? Onde a igreja ela é comparada, né, a um hospital. Mas infelizmente, né, em muitos lugares a igreja ela tem deixado, né, de ser comparada a um hospital, e ela tem sido mais comparada a um tribunal, né? Então essa mensagem traz no sentido de a igreja ser mais hospital do que tribunal, né? E é o nosso papel como igreja. E aí, né, se Deus me ajude, que eu possa aí trazer de uma maneira correta, que os irmãos possam entender, né, a mensagem, e que nós possamos ser a igreja que o Senhor, né, quer que nós sejamos. Não somente, né, no domingo, na adoração ao Senhor, mas também, né, diariamente aí, no nosso dia a dia, que possamos ser igreja, mais como hospitais do que tribunais. Nós sabemos que a função do tribunal é condenar, né? Se você está perante um tribunal, é que você foi acusado de alguma coisa, e você vai ter, né, a oportunidade de se defender, e na grande maioria, né, nos tribunais condenam, né? Eu não sei qual é a proporção, a porcentagem aí de quanto de condenação e absolvição, mas eu acredito que a maioria, né, dos tribunais exerce o papel de condenar mesmo. E um hospital, a função do hospital é cuidar, né, tratar, né, uma pessoa que está enferma. Se você não está bem, você procura um hospital e você vai ser, né, tratado, vai ser diagnosticado e vai ser cuidado, né? A intenção do hospital é que você saia de lá com a sua saúde aí restaurada. E é por isso que eu acho muito interessante esta mensagem, onde compara-se a igreja do Senhor a um hospital, ou você pode comparar, né, a um tribunal. Como que você tem exercido, né, a sua função como igreja do Senhor, né? Você está sendo mais hospital ou mais tribunal? Se você está se sentindo bem, né, como que você está hoje? Você está se sentindo bem fisicamente, mas está tudo bem de verdade mesmo? Você está bem? Como que você está se sentindo espiritualmente? Está tudo bem na sua vida espiritual? Você anda bem, né? Como que está a sua fé em Cristo? Mas está tudo bem mesmo de verdade? Ou você anda com alguma dificuldade?
Você está bem fisicamente ou você está bem espiritualmente? Esse é o meu desejo, né? Que você realmente esteja aí bem fisicamente e espiritualmente. Se você não estiver bem fisicamente, é bom que você procure um médico, né? Isso é o que nós devemos fazer. E quando nós procuramos um médico, a ideia é que nós sejamos recebidos, né, no hospital bem, né, com educação, com pessoas boas, e nós vamos ser aí examinados, vamos fazer alguns exames, caso seja, né, alguma doença, quanto antes você tratar, melhor. Agora, se você não estiver bem espiritualmente, é bom você procurar também, né, um lugar que vai te ajudar, né? Assim como o hospital, né, você procura um médico, você deve, quando você não está bem espiritualmente, você deve procurar Jesus ou um irmão, né, um irmão idôneo, um irmão com mais experiência, que esteja bem para lhe aconselhar aí espiritualmente. A mesma coisa que fisicamente, né? Você vai fazer uma consulta, né, com Deus, né, Jesus, ou com seus irmãos a quem você confia. É claro que devemos confiar nos nossos irmãos, principalmente aqueles irmãos mais velhos, com mais experiência, né, que nós conhecemos, que depositamos a nossa confiança, sabemos, né, que o irmão anda com Cristo, então nós podemos procurar esse irmão para conversarmos com ele. Se for um sintoma grave, assim como fisicamente, você deve tratar imediatamente, né? Para que não vire logo uma doença crônica, né? Ou um pecado grave, né? Porque quando nós adoecemos espiritualmente, a tendência essa enfermidade nos levar ao pecado, né? E o pecado, vocês sabem que não tratado, ele vira algo incurável, né? E, infelizmente, muitos irmãos aí têm adoecido espiritualmente e não têm se tratado. Alguns, né, graças a Deus, têm se tratado e por o nosso Senhor Jesus ser o melhor dos médicos, ele é bem tratado, é cuidado e a sua saúde espiritual ela é completamente restaurada. Tem pessoas que não gostam de ir ao médico, né? Tem pessoas que só vai no médico quando não tem mais jeito, né? E talvez quando essa pessoa vai no médico, ela já está com uma enfermidade muito avançada, né? Já está numa situação crítica e muitas vezes chega a ser até irreversível. Muitos de nós não gostamos de conversar sobre as nossas dificuldades também espirituais e deixamos, né, muitas vezes o pecado aí tomar parte aí no nosso coração. Talvez assim como fisicamente, se nós não cuidarmos, se nós não tratarmos, se nós não procurarmos um médico, espiritualmente também, nós podemos chegar ao ponto de não ter mais jeito. E aí os pecados, eles também viram doenças crônicas, muitas vezes incuráveis, né? Assim como doenças físicas, também nós podemos chegar a um estado de não ter mais jeito. E nós sabemos que fisicamente, quando uma pessoa se encontra em uma doença que não tem mais jeito, né, vai levar à morte física. E espiritualmente, quando nós chegamos ao ponto também de não procurarmos um médico, de não achar a solução para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, vai virar uma doença crônica e vai nos levar também à morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. Mas, né, nesta noite, eu tenho uma boa notícia para vocês, né? Assim como nós temos bons hospitais, temos bons médicos, pelo menos há uma grande crítica, né, em relação ao SUS, mas nós como cristãos devemos agradecer, né? Seja SUS, seja médico particular, se você crer, né, em Deus, se Jesus é o seu Senhor, você tem que acreditar que você vai ser recebido, que você vai ser tratado pelo melhor médico. Essa deve ser
ou esse, né, deve ser o nosso pensamento em relação aos médicos, seja SUS, seja particular. Claro que nós sabemos que a nossa realidade é meio complicada hoje em relação à saúde, mas como cristãos, a nossa esperança deve ser essa, de ser tratado sempre pelas melhores pessoas, pelos melhores médicos fisicamente, porque Jesus está no controle de todas as situações, mas às vezes não é assim, né, que nós nos comportamos. Outro dia eu estava no pronto-socorro e chegou uma senhora com a criança no colo, chorando, já eram as 10h30, 11 horas da noite, e esta mulher chegou lá e perguntou quem era o médico que estava atendendo. E aí quando falaram o nome do médico, né, essa mulher pegou a criança e saiu xingando o médico, falou: com esse daí eu não vou passar, e foi embora. Levou, né, aquela criança, não dava para identificar se era filho ou se era neto, mas levou aquela criança chorando para casa, né, e não confiou no médico que iria atender a criança. Mas como cristãos, né, nós não podemos fazer isso. Se nós procuramos o médico, nós devemos esperar ser atendido pelo melhor médico. Agora, a boa notícia é que nós temos, além de bons médicos, nós temos para a nossa vida espiritual, temos a igreja, né, em primeiro lugar, né, a igreja do Senhor, aonde você tem o melhor médico do mundo. Você também tem o melhor remédio. É só você querer se tratar, né? Você vai achar a solução para o seu problema. A igreja, ela é o melhor hospital do mundo. A igreja não está doente. Quem está doente são as pessoas. Nós precisamos ter hospitais para atender, mais hospitais do que tribunais para julgar. A igreja do Senhor, ela está para cuidar, para tratar, para dar conforto, para fazer o melhor, e não tribunal, para julgar, né? Mas nós, como seres humanos, nós tendemos sempre em julgar, né? Mais fácil julgar alguém do que cuidar, né? Em Lucas 5, 29 e 31 diz que Jesus ele veio para os doentes e pecadores. Ele não veio para os sãos. Jesus não veio para os bons, ele veio para os maus, não veio para aqueles que não tinham pecado. Ele veio para salvar o pecador. Jesus é o médico de plantão, né, do nosso hospital, da igreja. 24 horas por dia você vai encontrar Jesus. Qualquer momento que você procurar, né, este hospital, ele vai estar lá. O melhor de todos os médicos, o melhor, com mais entendimento, ele vai, né, te curar, ele vai restaurar a sua vida. E é por isso que nós precisamos fazer, né, um check-up com o médico Jesus. Se possível, esse check-up diariamente. Se nós temos um médico, por mais que a pessoa tenha condição financeira, jamais ela terá um médico à altura de Jesus, né? Porque Jesus não pode, né, ser pago, né, a sua consulta. Ele faz isso por amor a nós. E é o tempo todo, toda vez que você precisar, você chegar até ele, você vai encontrar um médico amoroso, bondoso, infinito em misericórdia, que vai estar ali 100% para te dar a atenção. Temos aonde tratarmos as nossas doenças espirituais. Por que então viver doentes se nós temos onde tratar? Marque uma consulta imediatamente. A nossa enfermidade ela precisa ser diagnosticada com urgência. Nós precisamos contar para o médico o que nós estamos sentindo. Abra, né, o seu coração para Jesus, converse com ele, explique-se a situação, explique o que você está sentindo. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele é onipresente, onisciente,
Ele sabe de tudo que está acontecendo com você, mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você, né, um relatório do que está se passando com você. Nós devemos reconhecer o que está fazendo mal para a nossa saúde espiritual, para só assim ser diagnosticado e tomar a medicação certa para que ela possa causar, né, o efeito certo. Tiago 1, 13, 15 vai dizer: precisamos urgentemente reconhecer o que está fazendo um efeito colateral em nossas vidas. Precisamos, né, deste autoanálise. O que está fazendo mal? O que está tirando o seu sono, né? A igreja do Senhor, ela tem que fazer, né, isso. Tem que cuidar dos irmãos, tem que ouvir os irmãos, ver o que está se passando. Esta é a essência da igreja. A igreja do Senhor, ela tem que cuidar das pessoas. Irmãos cuidando de irmãos, irmão orando por irmão, e não julgando e não acusando. Quando a igreja ela perde a sua essência, e aí ela vai deixar de ser igreja. Por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul, e aqui, né, se você é gaúcho, você vai saber, né, do que eu estou falando. Tem o CTG. O que é um CTG? O CTG é um lugar onde as pessoas que não conhecem, muitas julgam, né, e acusam e falam mal, né, do CTG. Mas qual é a essência do CTG? Por que ele foi criado? Há mais ou menos aí uns 50 anos atrás, foi criado, né, esse movimento que é o CTG, né, o Centro de Tradições Gaúchas. Qual a finalidade? De manter, né, a tradição, a cultura gaúcha. Dentro do CTG, né, ele foi criado na forma de uma fazenda, onde tem o patrão, tem o capataz, tem todo mundo para servir, né, e tem os peões. Mas a essência do CTG é para permanecer viva a tradição gaúcha. Lá dentro, né, sempre vai ter uma boa comida, pessoas com um grande respeito, que cuidam uma das outras, uma boa conversa, uma família, né, sempre nesse sentido, e é um ambiente saudável, todo mundo bem vestido, né, não tem imoralidade, todo mundo se dá bem, todo mundo é amigo, todo mundo cuida um do outro. Você pode deixar o seu filho com outra família e eles vão cuidar como se fossem seus próprios filhos. Essa é a tradição, né, de um CTG. Infelizmente tem muitas pessoas que não conhecem, nunca entraram, né, num CTG e ficam julgando, né? Então, meu convite é que você tenha essa oportunidade de um dia, né, entrar dentro de um CTG e ver como que funciona. Mas só que com o passar dos anos, muitos CTGs têm perdido a sua essência. E quando ele perde a sua essência, e aí ele deixa de ser aquilo para qual ele foi criado. E aí muitos têm fechado, né, suas portas e têm virado aí grandes galpões vazios, sem ninguém, né, para dar continuidade aí à tradição. Assim também é a igreja do Senhor, quando ela perde a sua essência, quando ela deixa de ser aquilo para qual ela foi feito, né, pela qual Jesus morreu, pela qual Jesus deu a sua vida, ela deixa de ser a igreja do Senhor. Agora, a diferença, né, de uma igreja para um CTG, né, é apenas uma ilustração, mas a grande diferença é que o CTG fecha suas portas e fica vazio, né? Agora, a igreja, se ela perde a sua essência, ela pode não esvaziar. Ela pode simplesmente estar cheia de pessoas dentro, mas ela deixa de ser a igreja do Senhor, né? Porque ela não tem mais a essência, né? Ela não tem mais Cristo como o seu Senhor. Então nós devemos tomar muito cuidado como que nós estamos agindo
como igreja do Senhor. Temos vivido aí dias onde é muito mais fácil acusar, julgar, criticar e pouco fazemos, né, pela igreja do Senhor. Vamos ter mais amor, né, uns pelos outros. Claro que primeiramente devemos ter amor pela palavra do Senhor, mas devemos cuidar dos nossos irmãos. Se o irmão está com problema, ajude o irmão. Se o irmão está com problema espiritual, ajude o irmão, converse com o irmão, oriente o irmão, mas não o julgue, né, primeiramente. Tente entender, né, o que se passa na vida do irmão, o que se passa na congregação. Às vezes nós pouco conhecemos sobre a congregação na qual congregamos e ainda assim, né, estamos sempre aptos a julgar a congregação que está lá em outra cidade. Às vezes ficamos reclamando, criticando e às vezes nem estamos fazendo, né, o nosso trabalho aqui como igreja e ainda assim ficamos criticando através aí das redes sociais o que os irmãos estão fazendo, né? Outro dia eu vi uma postagem de um irmão e rapidamente outro irmão já comentou lá falando umas coisas que não tinha nada a ver e, ou seja, né, imediatamente deixou de ser hospital e passou a ser um tribunal, né, julgando e acusando e apontando. Ao invés de apontar erros, né, oriente, ajude, né? Há pouco tempo nós estávamos com um problema em um louvor, né? Para mim é um dos louvores que a igreja canta melhor aqui em São Gabriel. Mas quando olhamos para a letra deste louvor, tem algumas frases que não batem, né? A letra dela é meio estranha. E aí eu poderia muito bem chegar no irmão e dizer: ó, irmão, esse louvor nós não vamos cantar mais, né? Tire esse louvor, não cante mais esse louvor, né? O irmão responsável pelos cânticos. Não, né? Eu chamei o irmão, mostrei a letra para ele e falei: meu irmão, o que você acha, né, dessa letra? O louvor é bonito, né? A melodia é bonita, mas essas frases, elas não batem, né, com a Bíblia, né, com o que a Bíblia ensina, tem coisa errada. O que nós podemos fazer, né, para melhorar? Se a igreja canta bem, né, esse louvor, os irmãos gostam, e o que nós podemos fazer? O que você acha de nós achar uma outra versão, né, deste louvor para melhorar e a gente podemos fazer isso, né? E aí o irmão gostou da ideia, né, e ele está se esforçando para trazer, né, uma nova versão, tirando, né, mudando as frases, as palavras que não são legais, que não batem com o que a Bíblia diz. E esse irmão, em nenhum momento, né, ele se escandalizou, aceitou, e eu, né, me coloquei à disposição de ajudar o irmão a achar aí uma melodia, uma versão melhor para este louvor. Assim que eu acredito que devemos ser como igreja, ajudar as pessoas, ver o que a pessoa está precisando. Às vezes nós nem sabemos, né, o real motivo e facilmente nós acusamos. Meus amados, nós temos muitas pessoas doentes espirituais dentro da igreja, né? Tem muitas pessoas que estão com problemas, estão com dificuldades e precisam ser ajudadas. E tem muitas pessoas também que, quando ela deixa de ser hospitais e passa a ser tribunal, é facilmente dessa pessoa deixar de ser cristão e se tornar uma pessoa religiosa. Então nós devemos ser hospitais, cuidar mais das pessoas, mas devemos entender o que está nos fazendo mal, o que está tirando a sua alegria, o que está deixando você de mal-estar, qual é a sua cobiça, né? O que tem te afastado você de Cristo, o que tem dificultado a sua comunhão com Jesus. Temos tantos problemas que o ser humano pode vir a enfrentar, pode ser cobiça, pode ser sexo, pode ser droga, pode ser prostituição, mentira, emprego, desemprego, tudo precisa ser diagnosticado. Nós vivemos em meio a tudo isso, mas nós estamos procurando cuidar das pessoas ou nós estamos condenando e acusando as pessoas, né? Vamos ser mais a igreja do Senhor, onde nós podemos cuidar das pessoas.
para que essas pessoas possam conhecer realmente o Senhor Jesus como Ele é. Mas só vai ser feito isso após o diagnóstico. Mas muitas vezes nós nem esperamos, né, por esse diagnóstico das pessoas e já vamos aí excluindo as pessoas. Essa não serve para ouvir o Evangelho, essa não serve, vamos para outra, né, que esteja aí melhor espiritualmente. Nós precisamos conversar com Deus sobre os nossos pecados antes que não tenha mais tempo. Enquanto há vida, há esperança. Procure pelo Senhor Jesus, né, e converse com Ele. Meus amados, não deixe que os seus sintomas afaste você da igreja do Senhor Jesus. Veja o que nós temos de bom na igreja. Temos médico, Jesus, né, o nosso médico, Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, né, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Temos um alívio de Jesus, né? O médico, ele dará o remédio certo. Temos uma família, que é o projeto de Deus. Efésios 2,19 diz que nós sois da família de Deus. Mas como igreja nós estamos sendo família, né? O que é uma família, né? Onde há comunhão, harmonia, onde as pessoas se gostam, onde as pessoas têm prazer em estar junto, têm prazer na comunhão, mas muitas vezes nós deixamos de ser uma família. E aí eu falo da família de Deus. Família de pessoas que não são cristãs, nós podemos concordar sim, né, que tem problemas, tem pessoas que não são perfeitas, mas a família de Deus ela é diferente, né? São pessoas que nasceram de novo, são novas criaturas. Agora tem que haver comunhão, tem que haver amor, tem que haver controle, né, entre as suas ações para que a paz reine na igreja do Senhor. Foi por isso que Jesus morreu. E na igreja você vai encontrar a família de Deus, um hospital que está pronto para cuidar de você. Temos também uma sala de cirurgia pronta para você. Hebreus 4,12 diz, né, que há uma sala pronta para nós, pronta para qualquer cirurgia. E a cirurgia que arranca qualquer mal do coração. E diz assim, né? Pois a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga o pensamento e intenção do coração. Temos também a sala de tratamento intensivo, né? Onde as pessoas são ali são colocadas para ter, né, um tratamento intensivo, que são as nossas orações. Tiago 5:16 e Romanos 12:15 nos diz, né, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Alegre-se com os que se alegram e choram com os que choram. Nós, como igreja, sendo família de Deus, nós vamos fazer isso, um pelo outro, um cuidar do outro. Então, meus amados, vamos julgar menos e cuidar mais. O mundo ele está doente fisicamente, contaminado de vírus, bactérias, nós precisamos de todo tipo de cuidado, higienização, para não se contaminar, né, com doenças. Acabamos de passar aí por uma grande pandemia, aonde vimos isso aí, né, bem próximo de nós. O mundo ele está completamente, né, em pecado, corrompido. O mundo ele está doente espiritualmente. É divórcio, violência, drogas, prostituições, adultério, corrupções. Não podemos se contaminar com o mundo. E o que fazer, então? Jesus é
o nosso refúgio. Abra mão, né, de tudo aquilo que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. Converse com Jesus para que Ele possa curar você, que Ele possa curar as suas dificuldades espirituais. E se você vê dificuldade espiritual em outro irmão, converse com o irmão, ore pelo irmão, antes de julgar, né, e criticar o irmão. Tá bom? Jesus é o nosso refúgio. Salmo 71, né, vai nos falar sobre isso. Em Romanos 6, 10, vai dizer assim, do 10, 11, 12, 13, e depois no 22, vai dizer assim, né? Morrido para o pecado, mortos para o pecado, não reine o pecado no corpo, não ofereça os membros ao pecado, libertados do pecado, servos de Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer é ficar longe do pecado. E vamos conseguir fazer isso a partir do momento que nós marcarmos uma consulta com nosso Senhor Jesus. Dedique-se à leitura diária da Bíblia com a sua família, se desapegue um pouco, né, das redes sociais, televisão, seja qual for aquilo que está atrapalhando a sua vida espiritual. Comece por aí, dando mais atenção, né, às coisas de Deus. Alguém está precisando de uma consulta? Se você está precisando, Jesus ele está pronto para te ouvir, pronto para atender você. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe a sua vida. Se você é cristão, seja a igreja do Senhor, para a qual ela seja, para a qual, né, ela foi feita. Porque Jesus, né, deu seu próprio sangue por sua igreja. Que nós possamos ser a igreja do Senhor, a igreja que cuida, a igreja que corrige, sim, né, mas nunca julgando, mas sempre na intenção de cuidar, de ver o irmão bem, de se compadecer, né, com o próximo. É isso que nós devemos fazer. E a igreja do Senhor, ela deve amar não só os seus irmãos, mas o amor de Deus vai além da igreja. Agora no sábado a Elaine vai trazer uma mensagem aí falando de Jonas, do livro de Jonas, né, onde nós temos um grande exemplo de um amor de Deus que vai muito além, né, do seu povo, muito além da sua igreja. Então devemos amar não somente os nossos irmãos, cuidar não somente dos nossos irmãos, mas de todos aqueles que estiver ao nosso alcance. Podemos ser a igreja em todos os lugares, fazendo bem sem julgar. Deixe o julgamento para a volta de Jesus, né? Aí ele sim vai julgar cada um, né, segundo o que você fez de bom ou de ruim. Todos nós seremos julgados. Que o julgamento, né, pertença sempre a Deus. Nós devemos ser apenas igreja. Igreja cuida um do outro. Amém, meus amados? Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.